Oh Margarida, o que é que lhe disseram que era para fazer hoje? Eu sei que tem a ver com a rede social. Sim. Pronto. Com o Instagram. Eu tenho Instagram. Tem? Tenho, Mas não usa? Não, uso, mas ponho. Essencialmente eu uso para. Por isso é que eu perguntei até como é que isto era. Porque o que eu uso essencialmente é, por exemplo, se for numa viagem ou numa coisa qualquer, posto fotografias, não é de toda a viagem, mas aquelas que eu acho que são mais. Pronto, no fundo quase que faço uma certa propaganda minha, pessoal, okay. Mas é daquilo que eu conheço. Ok. Então pronto, basicamente, mas e Facebook tem? Tem no Facebook. Pronto. E segue-nos no Facebook? Sim, pronto. Nós temos a página do Facebook, mas não temos Instagram até agora. Então a nossa ideia é criar e lançar. E nesta fase inicial de divulgação, o que nós queríamos era ter alguns testemunhos vossos para nos ajudar. Eu imaginei, mas... Pronto, é isso mesmo, imaginou bem. Não seja coisas muito complicadas. Sabe que eu fui 36 anos professor de português. E tenho uma licenciatura, um doutoramento em História. E estou farta de cultura. Mas tanto tempo nessa área cansa. Investigação também. Olha, mas é assim, pode parecer um pretenciosismo, mas não é, juro. Vocês um dia, quando lá chegarem, de certeza que sentem isso. Eu tenho os meus filhos com as vossas idades e os meus filhos, obviamente, não ali na maior, gostam de tudo e investigação. Tenho uma filha que faz, que até é investigadora e professora no ensino superior. E anda encantada. Eu, quer dizer, agora ando mais encantada com a filha, mas isso é natural, portanto, vem de dentro. Claro que sim. Pronto, o meu filho foi para a Grã-Bretanha, tirou a especialização de enologia, está lá naquela coisa, foi para a França, para a região da Champagne e daquelas coisas, e as coisas tradicionais, mas ligadas aos vinhos e ao... Pronto. Tudo muito entretido. E eu penso assim, quer dizer, também tem os seus momentos muito maus, não é? Claro. Mas o que eu quero dizer é entretido. Eu também dei assim. Mas agora, para que é que me apetece? Chancas. Chancas em casa, não é chinelos, é chancas. Umas calças para treino, uma camisola desportiva e para a natação que eu fui nadadora. Também? Mas eu vou precisar disso. Já estou a gravar. Já. É sério? Não estou nada, estou a orientar-me. Fui nadadora da académica e portanto continuo a fazer 2 vezes por semana porque adoro. É a minha terapia. Pronto. E dar umas voltas e beber um copo. Ai, que bom! E pronto. E de vez em quando ver um espetáculo, vejo, sim senhora, depois podem falar de cultura, mas é um espetáculo que eu escolha, a não ser que seja, por exemplo, de beneficência, é um bocadinho diferente, porque o objetivo é diferente. Claro. O resto... Ok. Mas olha, isso que está a dizer é super importante. Porquê? O que eu ia dizer, isto é para o Instagram, mas depois nós temos outro projeto que estamos prestes a lançar, que é um podcast. Eu não sei se costumam ouvir podcasts. Pronto. Nós queríamos lançar um podcast, este é um projeto que já está na gaveta há muito tempo, e nós queríamos falar sobre a entrada na reforma e queríamos ouvir as pessoas e desmistificar aqui um bocadinho e permitir depois outras pessoas que estão para entrar vos ouçam e conheçam a vossa experiência. Pronto, e este podcast vai chamar-se Ups, Reformei-me. E se a Margarida aceitar, então hoje, para além da gravação para o Instagram, que são pequenos cliques, é muito mais pequenino, já fazemos a gravação toda do vídeo e depois, se aceitar, é divulgado quando o canal for criado. Bem. Parece-lhe bem? Mas toda a gente alinha. A Inês estava com um bocadinho de medo, a Inês dizia, mas eu só os convidei para o Instagram. Mas toda a gente alinha, eles são os destemidos. O podcast, não seja por aí fora, horas e horas, não só ninguém ouve. Aliás, eu estou habituada a ouvir podcasts até muitas vezes ligados às coisas educacionais, porque agora tenho uma neta, não é? Que idade tem a netinha? A neta fez 9 anos. Portanto, está naquela fase em que eu me começo novamente a interessar pela parte educacional. Pronto, até para ajudar no sentido de, nesta selva toda que está a ser a educação, encontrar-se
Eu não apanhei a educação numa célula. Sim. Lá andei. Quando eu saí é que ela começou a ser Pois, célula. bem, ontem estávamos a conversar sobre isso porque... E vocês andaram ainda num período jeitoso. Muito, Estamos a falar muito. ciclo preparatório, secundário. Sim. Nós tivemos esse privilégio, aliás. Exatamente. Eu acho que as coisas começaram a descambar um bocadinho. Após. Sim, depois. Nós começámos a notar as gerações seguintes. Muito depois, Porque nós, olha. eu tive um ensino espetacular e os professores eram respeitados ainda. Hoje em dia a classe é completamente desvalorizada, era o que estávamos aqui a conversar ontem. E também muito, pronto, uma coisa é a massificação do ensino, que, atenção, eu sou 100% pela massificação do ensino, porque é um direito, é isso, e isso é Sim. não é? Sim, E a sim, habitação, para mim, há coisas que são, não têm a ver com partidos, têm a ver com garantias dos indivíduos. É como, por exemplo, a energia e a água, Sim, claro que sim. coisas básicas. Mas o ensino deveria ser, sim senhora, essencialmente público, mas devia ser com qualidade e deveria realmente valorizar-se tudo quanto se lá fizesse. É como nos hospitais, a história deles fazerem a especialidade e depois parem-se a andar. Não, porque eram lá, se interessassem como se interessavam, eu tenho muitos amigos médicos reformados. Sim. Eram as especialidades. Davam tudo por tudo para ter uma boa nota e por aprender bem a sua especialidade. E, portanto, depois podiam dar 2 ou 3 anos obrigatórios num hospital e depois então iam à vida deles. Mas quer dizer, haver ali um compromisso com a sociedade e a parte social também. Esta parte toda social também, a própria parte da reforma. Haver um certo compromisso com a sociedade. Eu sei que neste momento esta instituição, chamamos-lhe assim, é uma instituição. É uma instituição. Que é mesmo. E já é de domínio público, ou de interesse público. Sim. Pronto. E isso é importante, porque tomou logo outra dimensão. Sim. Enquanto que se fosse apenas um passatempo, não deixa de ser importante. Sim. Porque é associativismo. Claro, exatamente. Mas não tinha o interesse público, né? Agora já tem. E isto deveria ser muito amparado pelo Estado. E neste caso, nós somos Universidade Sénior e, como está a dizer e bem, somos IPSS e somos reconhecidas, não é? Pela Segurança Social e temos um protocolo com eles porque temos também o centro de convívio. Mas as universidades séniores, que são 300 e muitas no país, não são, todos os anos é uma batalha para tentarmos lutar pelos nossos direitos e ter mais condições, não se consegue. E acabamos porque eu acho que aqui acabamos por ter respostas muito preventivas para a população sénior. E tentamos tratar a institucionalização, ou a ida para centros de dia, etc., onde as pessoas não são devidamente estimuladas ou onde a individualidade não é respeitada. Às vezes é como a guardaria de crianças, não é? Ou seja, nesse caso seria a guardaria de velhos. Pois, nós somos pessoas e temos de ter dignidade a vida inteira, não é? E depois ainda há deles que têm ainda muito para dar, muito para contar. Não seja para contar. Sim. Porque todos, é engraçado, inclusive, como sabe, faz parte da dinâmica da vida, não é? Da biologia. Muitas vezes começam a recordar-se mais das coisas antigas. Eu própria, neste momento, lembro-me muito mais de criança do que me lembrei em todo este tempo. Não tinha tempo. Acho que é isso, acima de tudo, a memória é seletiva. Portanto, fica para ali guardada, porque eu agora tenho que criar os meus filhos, tenho que ir dar aulas, tenho que preparar aulas, tenho que. Pronto, e pagar contas. Pois. Pronto, eu agora também tenho, mas tenho noutra proporção. Exatamente. Porque, obviamente, agora já há mais de dar apoio à minha neta, já é vir aqui passar algumas horas e ocupar o tempo e dinamizar a mente. Mais nada, isso é muito importante. E dinamizar a mente, porque o cérebro é elástico e, portanto, se for treinado, ele. Olha que maravilha! Então, para que queremos aqui uma psicóloga e especialista em ginástica mental quando temos aqui alguém que diz tudo? Eu não preciso dizer nada. Não precisa. Muito bem. Pronto. E por isso, obviamente que vem. E nessa altura, como eu estava a dizer,
nas coisas, nas atividades com idosos, a par da partilha de experiências, de episódios da vida deles, pode parecer estúpido isto, mas a partilha é quase como se fosse a hora do conto. Portanto, é quase como se estivesse a viver ali pequenas histórias. E depois uma puxa a outra. Olha, eu também já tive um episódio desses. Também já aconteceu. Olha, e a minha filha assim, e o meu filho sabe. Mas não é agora, é o meu filho quando andava de coelhos, não é? Pronto, ou seja, começa-se a desenvolver um diálogo muito interessante. Eu, por acaso, vou-vos dizer sinceramente, de vez em quando passam-me assim umas coisitas pela cabeça e eu pensei assim, olha, havia de ser engraçado fazer uma vez por mês qualquer coisa assim deste género. Chá com histórias, ou chá com conversas, ou café, ou qualquer coisa. Portanto, comecei a enumerar chá, café, laranjada, pirulito, não interessa. Um nome deste género, não interessa o nome. Interessa o conceito. É só apenas um esquema. Uma vez por mês, com o pessoal que estivesse envolvido, tanto aqui como noutras instituições quaisquer, em que se desenvolvesse um tema, e o tema não era aqueles temas que nós vamos pré-preparados e muito bem estruturados para depois serem desenvolvidos em contexto social, conforme o público, claro, mas mais estar preparado para a confusão neste sentido, confusão de histórias. Deixar fluir. Deixar fluir, exatamente, deixar fluir. Portanto, e era uma confusão ordenada, é evidente. Claro que sim. Claro que sim. Ou seja, vamos supor, o tema era tão vasto, que dava para tudo. E podia até haver dois para se escolher, não é? Porque às vezes na hora sai mais para um do que para o outro, há mais afinidades com um como para o outro. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muito simples. Qualquer coisa como isto, por exemplo. Peru de Natal. Eu digo assim, Peru de Natal. Pronto, é disparatado. Não é? Quantas histórias não devem... Não é Natal, é Peru de Natal. Ou depois criam-se histórias à volta de situações ou então ceia de Natal, pronto, porque há pessoas que não comem, pronto, ceia de Natal. Criam-se histórias à volta, criam-se não, recordam-se. E revivem-se. Se calhar algumas são recriadas depois, porque a mente humana vai evoluindo por si própria e vai colocando nas lacunas, vai colocando, portanto, pontos. Enquanto ao ponto acrescenta um ponto e a nossa memória. Mas era engraçado, uma vez por mês. Mas é um projeto muito giro. A Margarida não gostava de dinamizar aqui. Então, mas eu sou cá aluna. Então, mas pode ser professora também. Depois tenho histórias para a ceia de Natal e peripécias. Então, mas pode ser dinamizadora, então, que partilha também. Sim, não é? Exatamente. O Nuno gostava, aliás, de fazer um projeto desse género, já falo há algum tempo. Isso é uma ideia muito gira. Às vezes procuramos as pessoas certas e às vezes falta isto, conversarmos uns com os outros para sabermos o que é que se quer desenvolver. Essa ideia é muito gira. Há muito tempo isso eu entrego aos novos. Porque, não, a sério, olhem que eu estou a falar muito a sério. Mas pode perfeitamente. Eu já tive a minha ribalta toda. Acredite em mim. Eu, se vos contasse histórias da minha ribalta, no seio da parte da investigação e de colóquios e de coisas que, portanto, congressos e etc., fora, vocês riam até às lágrimas, porque não é a parte em que se está a debitar a comunicação. Não, essa é normal, não é? Não sei que aquilo tem que ser feito. A não ser que aconteça um acidente, sei lá, com o microfone cai ao chão, ou que a pessoa cai ao chão, já está a acontecer, já vi. Também. Pronto, mas não estou. Esses acidentes também, agora que passaram, são engraçados. Quando são trágicos, é que não. Quando são trágicos, é que não. Mas, efetivamente, é depois os bastidores, as coisas que se passavam
de chorar a rir. De chorar a rir. Porque hoje eu sozinha, lembro-me e rio sozinha. Já me disseram que eu era colinha, mas isso eu era como a minha avó. A minha avó. Olha, eu também sou, porque eu também sou dessas que ri sozinha. Olha, às vezes estou-me a lembrar de uma coisa e rio-me. Então por que não? Pronto. Depois andam-me atrás de mim. O que é que tu estás a rir? Mas isso, olha, isso é meu. Isso não posso exigir a ninguém porque não é como cada qual. Mas em partilha acabava por ser importante, percebe? Sim, porque as pessoas acabam por estar animadas porque se revêem com algumas partes. Não estou a dizer que é igualzinho, não é papel químico. Mas há situações e partes que vão entroncar noutras que elas tiveram e que, de facto, as fazem reviver, mas no bom sentido, com boa memória. E, por outro lado, acrescentar um ponto à história. Exatamente. Um bocadinho de criatividade ali não faz mal nenhum. Seja Acrescenta ela um ponto, bem. acrescenta um ponto, pois claro. Aí está. E, Então a Margarida alinhava num projeto desses, nós fizéssemos. sim, sim. Uma vez por mês. Mais Sabe que isso, porque porquê? a agenda está cheia, a sua agenda. E não é só. Eu acho que há. Eu acho que também há. Isto é a minha opinião. Vou dizer a minha opinião. E isso é o que nós queremos. Mas é contestável, atenção. Se me mostrarem por A mais B que eu estou enganada, tudo bem. Mas democraticamente, valha-me Deus. Pronto. Não, é evidente, é que me mostram. Mas primeiro eu digo. Exatamente. Sabe o que é que eu pensei? Eu pensei que depois se tornasse cansativo numa coisa como estas, a ver, por exemplo, todas as semanas, pronto, quando muito até de 15 em 15 dias, porque acabava por tornar-se um bocado rotineiro. As pessoas gostam de determinadas rotinas, porque gosta-se, nestas idades então é fundamental levantar da cama e vir fazer as coisas, mas quando a não ser depois já numa fase posterior, que se a gente lá chegar, em que de facto as competências já estão muito sumidas. Então sim, as rotinas têm que ser muito mais estruturadas e adaptadas para essas pessoas, que eu se lá chegar, pois também não estou aqui a conversar consigo, né? Devo estar assim, pronto, ainda bem, se eu estiver assim, ótimo, porque estou bolinha, mas estou feliz. Disse a minha avó, com 87 anos depois de partir a Anca, entrou num período de demência pós-operatória, mas olha, ria, só dizia disparates e asneiras. E olha, foi feliz. E depois a operaçãozinha parou e pronto, eu pensei, felicidade, pronto. Pode parecer estúpido, mas é assim que eu penso. Quanto à continuidade, como eu estava a dizer, acaba nesta fase intermédia, para não se chegar a esse período, acaba também, quando é muito rotineiro, perder aquela pica. Exatamente. E sim, aliás, uma coisa deste género, nós temos idealizado, por isso era este tipo de clube, o clube da leitura, que não pode funcionar muito mais do que uma vez por mês. Também pensei nesse. Ainda ontem também tivemos aqui. Com quem é que nós conversámos ontem sobre isso? Foi com a Eugénia, não foi? Exatamente. Também pensei nisso, que há muita gente que tem preguiça, não tem preguiça, não está estimulada para ler. E também vou dizer uma coisa, quero que eu seja sincera, o máximo sincera. Eu acho, mas acho mesmo, nós chegamos a esta idade, eu li muita coisa, mas assim, muita coisa e com gosto. Sei lá, eu tinha para aí, eu não estou a mentir, juro, eu tinha para aí 18 anos, 19, eu entrei para a faculdade com 17. Eu tinha que estudar o que me mandavam depois, bruxo. Mas à parte, como escape, lia por mim, lia por gosto, exatamente. Mas eu também tinha a minha mãe em casa, que de facto tinha uma biblioteca enorme e deixou os livros todos apreciados pelo nome dela, no fim. Das últimas páginas fez apreciação dos livros todos. É uma coisa que a gente abre no fim vai ver, ou então começa por ir ver a apreciação dela e depois decide se lê. Olha, eu até me arrepiei de isso. É verdade, eu também acho que isso é acho poucas que pessoas têm. Isso é um legado, isso é um legado que fica. Já distribuí para os meus filhos, tenho uns, eles têm outros. É que não é um livro, fica ali, lá está, é um bocadinho como reviver as histórias, fica ali
a opinião daquela pessoa para ser associada. E no fundo associada às personagens, sim, não é? Sim. Ela associa sempre àquilo que acabou de ler. Não, isso é muito importante. Portanto, eu tive esse lugar e eu realmente lia muito. Li aos 18 ou 19 anos, como eu estava a dizer, eu lia tipo Zola, os verdadeiramente, o Dostoiévski, e diz-me assim, porque estava muito bem informada, e realmente eu tinha em casa para ver. Mas porquê é que lia? Há de haver aqui, portanto, uma certa forma de ambiente que me despertava, e talvez a parte genética, não é? Agora fala-se tanto da epigenética, portanto, o ambiente e os genes ali a funcionarem para me despertar para isso. Pronto, havia um certo ambiente em casa para isso, mas não era obrigação, era prateleiras, pronto. Estimulava. Exatamente. Eu li, depois continuei com outros, e depois inclusivamente houve uma altura, eu lembro perfeitamente que me apaixonei pelos livros policiais, veja bem, eu tive que ler aquilo tudo. Sim, os clássicos, e depois, viciante, ouça, falou a palavra certa, viciantes. A pessoa começa a ler e não consegue parar, não consegue. Ai, nem mais, eu acho que até andava a ficar comigo. Pronto, e tudo isso, passei por essas fases todas. Que realmente tinham que ser lidos, e esses sim tinham que ser lidos porque tinham a ver com a profissão e com tudo, alguns com gosto, outros sem grande gosto. Agora vou dizer a verdade, cheguei a esta altura, eu leio, mas eu já não me apetece ler um livro do princípio ao fim, assim por aí fora, eu começo a ler. E depois vou à frente ver um bocado o género, e se aquilo não me bate, e eu vejo também com o meu marido, que é igual, que também era um leitor, também o conheci como um grande leitor, também tinha em casa o pai, a mãe não, nem tanto, mas o pai sim, a mãe também, mas o pai é que era um leitor, portanto, profundo. E agora é assim, eu não estou gostando, nós costumamos ir à biblioteca buscar livros, não estou a gostar deste, vai para o lado. E vai para o outro, portanto normalmente trazemos assim 2 ou 3, pronto, exatamente, cada um, depois vamos testando, depois vamos dizer, olha este que este é bom, então, mas eu não sou capaz de ler assim para andar. Margarida, mas acha que é porque leu tanto ao longo da vida, ou porque agora tem outros interesses, ou porque já não estava a fazer o frete, não vou obrigar a isto, porque não tem que me obrigar, ou mudou de interesses? Acho que agora já. Olha, eu nem sei bem explicar. É assim, eu começo a ler aquilo, até me entusiasmo um bocadinho e tal, mas depois não dou muito tempo. Pronto, e depois vou pegar aquilo mais um bocado à frente, e à frente não é saltos, é sem ser naquela altura. Exatamente. À frente do tempo. À frente no tempo, 2 dias depois, um dia depois, eu tinha uma regra que era. Deitava-me e lia. Ainda procuro ter, mas muitas vezes não consigo. Porque passado 2 minutos, eu começo a ficar com sono, porque eu vou para a cama mesmo para ter sono. Também tomo metade de um comprimido que acalma. Por causa da tensão arterial e essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, pronto, habituei o meu corpo a ir para a cama e não vou sempre à mesma hora, ou perto da meia-noite, atenção. Ai, quem me dera. E depois ter a energia, ter energia assim todos os dias de manhã. Tenho. Se me levantar, tenho. Mas não se levanta, não tenta ter esse hábito de se levantar todos os dias? Mais ou menos. Há 2 dias ou 5 que não tenho nada aqui e que também não tenho mais nada não tenho natação. Há 2 dias por semana. E então, nesses dias, levamos o pequeno almoço para a cama. Tão bom! Naquelas coisinhas, Sim. vamos a tomar um pequeno almoço e a conversar, e a ver as notícias do dia, e a trocar ideias. Quem é que vai buscar o pequeno almoço? Fazemos a meias. Boa, gosto disso. O meu marido faz o café, porque acha que faz o melhor café do mundo, que é sério? É sério, não é das pastilhas, Sim, também lá tem. Mas é daquele que é feito sim. naquelas máquinas que têm o filtros e... Nós apreciadores. Pronto, nós somos um bocado apreciadores de café, de facto. Ele acha que mete as quantidades certas, essas coisas. E depois ele vem, diz, já fez. Não, se quiser, vá. À vontade, Margarida. Não é preciso. E então,
e permitir isso também. E a Margarida está a falar disto. E ontem falamos também, foi a Eugénia que disse exatamente a mesma coisa, que há ali uma série de dias em que tem uma rotina e levanta-se e tem precisamente por isso, ela até escolheu ter as atividades de manhã para só obrigar a sair também, é a mesma coisa. Pronto, e há ali 1 ou 2 dias em que se permite, não, claro que também quer relaxar, já foi uma vida inteira ela para sempre. Eu tenho aqui 2 dias, tenho 2 dias de natação, em que vamos por volta das 10h30, mais ou menos, fazer natação. Portanto, já são 4, certo? Certo. 4. Depois tenho, e depois 4, 5, 5 que sobram, chamemos de 2 dias, não conto domingo, porque normalmente o domingo é um dia em que nós não fazemos nenhum. Ok. Ou seja, vamos almoçar fora, ou vamos com a nossa neta, dar um passeio, ou vamos os dois dar um passeio. Esse vosso é pessoal, é para a família ou é... Sim, okay. sim. Okay. E se não for o domingo, que não possa ser, é o sábado, porque não há uma coisa que eu gosto muito, é de não ter compromissos muito certos, a não ser que tenham a ver com os horários, porque toda a vida andei com horários. E chega, não é? Chegamos a uma determinada altura Exatamente. em que chega, não é o partido, é? Não, é assim, olha, não me dá jeito no domingo, troca-se por sábado. Ou seja, há esta flexibilidade. Pronto, e portanto, nesses 2 dias é o dia da balbúrdia, que é o dia de tomar pequeno almoço na cama, como disse o meu marido, é o dia do banho, porque os outros 2 dias vamos à piscina tomar e tomamos lá. Puxa, então nadamos no claro. Com a água da piscina, tomamos, claro, levamos as coisas para tomar. Pronto. Vão os dois. Vamos. Vão os dois. E aqui? Nós conhecemos na piscina. Ah, que giro. Então isso é como uma continuação dos vossos encontros. E ele vem consigo à vossa sénior ou não? Ou só a Margarida é que está? O marido está na direção também de um clube associativo, que é o Clube no Centro. E faz parte da direção. Obviamente, como deve calcular, tem montes de coisas para fazer. Atividades que eu também participo. Participo nela. Vou sempre acrescentando coisas. Lá ralis, quando joga a Rainha Sã. Gosta? Gosto bastante. Não é, já passei a fase da minha adolescência adulta. Já adulta, era estudante universitária e que é com os meus colegas para o meio do mundo para. Mas isso era um forró, não é? Bom, agora não, por isso. Mas vou ver, às vezes ajudos, na parte do secretariado, uma vez ou outra, porque eu não me quero meter nessas coisas, quer dizer, ou seja, eu estou aqui, estou noutra, presto muito a ajudar a minha filha e a minha neta. É só uma filha que tem? Não, tenho 3 filhos. 3? Tu 2, já disse que um está fora. um está fora. Sim. Vem cá 2 vezes ao ano, mas nós também lá vamos. É da sua idade, mas é um solteirão inveterado. Diz que tem uma sobrinha que não, olha, não sei, não faço ideia. De qualquer forma, também tenho um filho mais velho. Ok. E esse filho mais velho, também se dedica aos idosos. É em Portugal. E faz a parte da psicologia mental dos idosos. Psicólogo? Sim, sim. Como é que É se chama? assistente social e é psicólogo. Se chama? Chama-se Hugo e Viseu? Não, ele vai a Viseu, mas a Viseu é meu. É o Pinto da Cruz. Estava a ver se o nome dizia Da alguma Sol. coisa, mas... Tem um gabinete da Sol. Ok. Ele trabalha no privado. Ele tem o seu próprio gabinete. Ok. Mas também é de cuidado público. Sim. Pronto, e faz desenvolvimento também, etc. Sim. Eu já sei porque a minha mãe deu. Os colegas profissionais. Minha mãe deu a fazer tudo isso. Tem depois fazem aquela ginástica e tem os computadores e fazem aqueles jogos, aqueles exercícios de simulação, essas coisas que eu já assisti, claro. Mas ele dedicou-se essencialmente a isso. Também tem filhos. Acho que os filhos dele são
todos. Já cuidou da avó, não é? E agora está a cuidar. Para a Margarida, chegamos aos 60. Não, isso estamos a falar, eu limitei-me a chegar, tem razão na pergunta que fiz. Eu limitei-me a ir ao estereótipo Sim. oficial, Sim. porque é oficial, até aos 66 anos trabalha-se, depois é que se tem o direito à reforma por inteiro. Pronto. E eu chego lá e faço assim. Não é uma questão de. Mas agora falou uma coisa muito pertinente. Sente-se. O que é ser velho? Sente-se velho. Não, só às vezes quando me dói assim, há alguma coisa. Às vezes também me dói. Mas isso é verdade, eu já me doeu quando fazia desporto, a sério no sentido em que tinha que fazer, olha, quanto mais não fosse, vocês passaram por isso, as aulas de educação física, depois ia correr para outras aulas e doía tudo, não é? Pronto. E fez a natação. E natação, exatamente, também havia dias que doía, logicamente. Embora a natação seja mais calma, mas dói à mesma, dói por causa do esforço. Olha, eu já fui operada ao ombro. Uma das características era precisamente o problema do ombro do tenista e do nadador. Pronto, avancei. Velho, por causa das dores, não posso dizer que é. Não é? Porque, claro, agrava um bocadinho, a subir uma escada ou descer uma escada. Epá, isto hoje me davam as costas. Mas que é normal, não é? É uma coisa Acho normal. que sim, vai ser. Nós vamos adaptando a isso. Também noto que me canso mais. Eu sei fraco. Tem como? Noto isso. A nível físico. Assim, a nível mental e a nível. A nível mental é só a parte. Eu não, já me chatearam um bocado estar a ler tanto tempo, percebo? Não ter paciência, isso que eu quero dizer, para estar a ler como ia, devorava, e agora não, tem que ser por partes, por fases. Isso e noto que noto um bocadinho mais de esquecimentos. Que são também naturais. Muitas vezes as pessoas associam: eu estou velho, estou mal, estou a ficar doente porque me esqueço das coisas. Na maioria dos casos, nos processos de envelhecimento normais, as pessoas acabam por ter esquecimentos. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. É normal. É importante desmistificar isso também. Ou a pensar em qualquer coisa e dizer, não é nome. E depois às vezes lá em casa parece uma coisa de doidos, porque é assim, olha lá, como é que chamava fulano? Eu sabia, eu sabia muito bem. Então, mas não é que ficou com bloqueio? Se me perguntam, parece que ainda me dão mais bloqueio. Pronto, é uma atrapalhação. É normal. Perfeitamente normal. Sim, isso não. Esquecimento. Margarida, diga-me uma coisa. Se ali para a Inês, se tivesse a falar para alguém sobre a avó sénior, aquilo que o impacto causou na sua vida, o que é que diria? Olha, eu vou ser franca. Primeiro comecei, quando enfermei, eu não estava a dar aulas em primeiro, estava a dar na USAN. Ok. Mas atenção, eu gostava muito lá de dar aulas, nunca fiz grande esforço para vir a acabar os meus dias de professora em Coimbra, porque gostava imenso do ambiente da escola, das atividades, fazíamos muita coisa, era muito. Pronto, e depois vim, reformei-me e vim mesmo. Veio logo, assim que se apresentou? Não, passado 3 anos. O que Passaram fez 2 anos. nesses 3 anos? 2 anos. O que ficou a fazer? Lá, ia conversar com colegas, ia à escola às vezes, Ok. e ainda fiquei assim muito Tentava ligada. manter essa relação. Sim, e também à sentia-se bem. piscina, pronto. Mas depois comecei, houve a situação dos nossos pais, um morreu em cada ano. Pronto, e portanto, obviamente nessa situação, nós ponderamos muito bem, os filhos saíram de casa, etc. Ponderamos muito bem, viemos para cá. Pronto. No primeiro ano de Coimbra, em plena pandemia, eu fui para outra associação porque tinha lá meus colegas, tinham sido meus colegas um bocadinho mais velhas e já lá estavam. E gostei, é que gostei mesmo. Gostei, ia lá,
e então tinha uma atividade, tinha uma estava lá, das atividades em que me inscrevi, gostava muito, porque não, tinha um bocado a ver comigo, que eram conversas filosóficas. Pronto, mas eram de tudo, não eram restritas aos filósofos clássicos, sim. Filosófico. Foi na ANAI, esteve na ANAI. Isto não tem mal, nós Foi. para o mesmo. Pronto, e gostei imenso, mas vou ser sincero, a partir de olha, mas isto foi mesmo única e simplesmente por uma questão estratégica. A partir do momento em que Coimbra começou a ser desventrada, foi muito rápido, há 2 anos, precisamente, eu para chegar ao outro lado, eu moro aqui em Santa Clara, eu vi-me doidinha. Pois via, imagino que sim. Olha, mas doidinha mesmo. E já esteve mais desventrado do que está agora, vocês. Sim. Conclusão, eu resolvi que efetivamente esse poderia ser um dos motivos que me estava a desmotivar a continuar. Outro também foi porque a minha filha, entretanto, começou a ter aulas à noite e infelizmente o pai da minha neta faleceu com cancro novo e obviamente nós tínhamos que dar mais apoio e realmente o facto dela ter 2 vezes por semana à noite no Politécnico implicava que nós saíssemos daqui, imagina, iríamos lá, é assim que vamos, estar com a criança, deitá-la, etc. E quando elas chegarem, então irmos embora. E tudo isso acabou por se condicionar o facto de eu andar para o outro lado todos os dias, acabava por andar todos os dias para o outro lado e a dar-me com os desvios de trânsito e com as filas, ia ter que sair quase 2 horas antes daqui, era um horror. E então eu disse, não, eu não posso, disse a elas, eu não vou continuar. E elas estavam até para fazer a mudança das instalações da ANAI e fizeram, ainda precisamente para lá mais para o Calhabé. E de facto eu disse, bem, e agora? Vou ver se arranjo aqui qualquer coisa. Falaram no Tai Chi e eu vim mais por causa do Tai Chi, percebe? Uma colega minha. E vim. E veio através de quem? Através de uma cá no Tai Chi, eu acho que ela ainda não se reformou, que é uma Luísa, e que anda cá no Tai Chi, foi minha colega lá, mas acho que ela ainda, eu nem lhe perguntei se ela agora por acaso já meteu os papéis, mas é um bocadinho mais nova e estava a acabar essa fase. E vim por ela quer dizer, pela mão dela. Exatamente. Pronto. E então, ao chegar cá, deparei-me com isto tudo, porque eu vinha mais para vir para o Tai Chi, está a perceber? Ponto. É claro que me informei, mas Claro, quer dizer, claro. como não sabia, eu vim para aquilo que me propus. Certo. Depois, a partir daí, então, comecei a explorar e tal e coisa, e pronto, e achei que de facto podia ficar. O que é que me agradou? Sim. Agradou-me esta sala onde estamos. Esta de convívio. Porquê? Porquê? Também pergunto. Então eu vou dizer porquê. Porque a mim diz-me muito. Eu fui habituada a ter uma sala de professores. Nos intervalos todos íamos. Eles quiserem podem, desculpa, eles quiserem podem estar. Pois. Nós continuamos a conversar. Nos intervalos íamos para a sala de professores, ou quando tínhamos um fundo, como nós dizíamos, no horário, e não íamos substituir ninguém. Portanto, estávamos ali muitas vezes a trabalhar, outras vezes eu não gostava de trabalhar na sala dos professores, a não ser que fosse uma coisa muito urgente. Gostava mais de estar no meu recanto em casa. E então, estava na sala dos professores, era em pleno convívio. Claro que sim. Isso era isso. E eu acho, daquilo que conheço da experiência dos professores, de como vão falando, até isso já se perdeu um bocadinho nas escolas. Até isso já se perdeu. O que é uma pena, não é? Era fundamental, acredito. Até eu me lembro de estar a ter aulas, fui professora, fui psicóloga numa escola e tive a possibilidade de presenciar o ambiente na sala de professores. Exatamente. Mas é diferente, o psicólogo não tem outra função, é diferente. Mas eu lembro-me de ser aluna, estar em aulas no primeiro piso e de ouvir o
ruído da sala de professores com a janela aberta e o fumo na a altura máquina do fumava. café, Era um ambiente mesmo olha, a máquina do café a funcionar, vinha era um café, depois vinha outro, eu preciso de um café, outra, depois, olha, vocês sabem o que é que me aconteceu agora na aula? Foi isto, não era denunciar ninguém, mas eram situações caricatas. Pronto, então e depois como é que te fizeste? E depois, isso para mim é uma dinâmica, por isso é que eu falo na história do chá com conversas. É uma dinâmica tão grande, troca de ideias. E de ideias que não são pré-concebidas, não é um plano de trabalho, então isso é diferente. É livre, é espontâneo. Exatamente. Quase que é um ambiente, lembra-me um bocado o ambiente de café, na esplanada, com amigos, e estar tudo a falar de qualquer coisa. E é tão bom. E o falar de qualquer coisa era muitas vezes partilhar experiências, ideias, experiências, e às vezes coisas que não interessam a ninguém, mas que sabem tão bem na altura, não é? Sabe tão bem. Fazem parte da vida. Sim. E então agradou a sala de convívio por isso mesmo. Maravilhoso. Nesse aspecto, só tenho a dizer bem. Tenho pena que não seja mesmo assim mais frequentada, mas acho que agora até está com um bocado mais de dinâmica, apesar de tudo estar a criar-se um bocadinho. Outro dia entrei, Ana frequenta inglês 4, nível 4. Como eu tenho o meu filho lá fora, portanto em Cardiff, quero continuar a desenvolver o inglês para não fazer figuras tristes quando lá vou, não é? Mas assim faço. Às vezes faço. Pronto, mas é importante, não é? Sim. Mas toda a gente sabe que aprender línguas, mas tem que, para mim, tem que ser línguas que nos digam alguma coisa. Claro. Porque se eu for aprender uma língua contra a vontade, motivação. como era na escola, tínhamos que aprender inglês, no meu tempo era inglês e francês, depois começou a haver a alternativa do espanhol e tudo, e muito bem. Porquê? Porque isso é diferente, nós somos obrigados e, portanto, às vezes nem gramamos tanto aquela língua e gramamos mais a outra, mas como temos que ser classificados, enquanto que aqui é livre de escolha. E se eu não gostar, venho-me embora e ponho-me noutra coisa. Pronto, e escrevo. E as redes sociais. Ok. Toda a gente daqui. Antes de ouvir, a Rita disse: é minha aluna. Mesmo daqui, acham piada. Isso ainda ontem se passou. Mas o que é que todas a fazer nas redes sociais? Nos aprendem no Facebook. Olha, eu quando vim para as redes sociais foi exatamente o que eu perguntei. Portanto, atenção, que não estou a criticar isto. Eu própria perguntei para que eram as redes sociais. Sim. Sim, para a informática, a facta de informática andava aí, eu a fazer coisas já aos últimos anos de escola era tudo com plataformas e tudo. Pronto. Pois, por acaso até foi a própria Rita que me explicou e disse que era ela que dava, mas tinha este sentido de prático das aplicações ou de plataformas que nos podiam ser úteis, outras recreativas. E que a exploração depois era feita. Sim. E depois nós escolhemos. Exatamente. Eu fui o ano passado e adorei. E este ano continuo. E o Taishi deixou? O Taishi, porquê que eu deixei o Taishi? Mas isso é um caso pessoal. Gostava do Taishi, não tem bastante tempo. Tem um problema numa perna. Eu tenho que automor, mas é um tumor benigno. Que não é operável, está dentro do... Mas isso é uma situação, pronto. E então, com o Taishi, que é excelente, mas exige muito movimento de uma perna só e a outra não. Tipo os rituais orientais. E eu falei com o meu médico e ele achou que tudo quanto eu devia fazer era na água. Ok. Pronto. E então eu falei com o professor João e disse que não é muito eu bem que eu queria ir para o Zumba, mas eu depois dava cabo da perna, está a perceber? Pois não dá para o Taishi para o Zumba também não. O Zumba é um bocadinho mais agressivo. Por isso é que eu vou àquilo que primeiro gosto. E não só, e que me é útil por causa deste problema. Este problema aconteceu há
5 anos, foi operada e foi muito mal. Isso foi um dos casos que me deixou muito depressiva e me mostrou o lado negro de situações de idade, não é? Por acaso naquela altura ainda não eram tantas, mas efetivamente muita medo. Depois ultrapassei, aprendi a viver com isto, vou lá regularmente, faço tratamentos, etc. Vive-se. Mas foi por esse motivo. Não sei porque deixei de gostar. E nestes que frequenta agora, gosta da dinâmica? Fez amigos aqui na Apocena, nas aulas? Eu acho que sim. Inês, o que achas? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos um grupo. Um Vamos grupo comer fora. A sério? Mas isso é mentira. Portanto, vocês conheceram-se aqui, fizeram amizade. Fizemos um grupo, mas ouça, andam em atividades diferentes das nossas. Por acaso uma outra colide, mas outras nem isso. Sim. Mas puxaram outras. Isso é incrível. Alargou a sua rede. Alarguei. Não tivemos nenhum saraça. Que maravilha. Tínhamos feito o aniversário 2 e não deu por motivos pessoais, para estar no próprio dia a fazer. Bem, por acaso até fizemos aqui uns parabéns a você, mas isso faz-se muitas vezes. Sim. Mas não deu para mais nada e ontem fomos pôr as coisas em dia. Fizeram muito bem. E há bem pouco tempo também fomos por um mesmo motivo por outra, e agora havemos de ir ao São Francisco precisamente para um concerto solidário, em que vamos todos ver, e no fim vamos tomar um copo, e pronto. E isso acho que mostra que aconteceu espontaneamente. Ok, isso é muito bom, ou seja, começou por vir para frequentar uma atividade, acabou por ir para outras, acabou por conhecer pessoas com as quais se identificou e acabam por criar um grupo heterogéneas, nem sequer são pessoas todas a olharem para o mesmo lado, volta e meia à discussão. Mas para mim é muito saudável a discussão. Claro que sim, então se não éramos pessoas, não é? Então isso aí éramos robôs, não. As pessoas nós temos que ter emoções com um polo positivo e polo negativo e portanto nos relacionamentos é a mesma coisa. Isto há partes boas e partes menos boas, ponto. Não, e até discussões saudáveis. Exatamente, Sim. e até opiniões completamente, Claro. às vezes, completamente diferentes. Depois passar um bocado, chiu, acabou, que importa. Então, Também já estamos nessa idade em que conseguimos fazer isso. é uma coisa que se ganha com a idade. Antes não fazia isso. Nervava. Olha, eu vejo até pelos meus filhos, eu parto a cara àquele tipo. Agora já dizia, apetecia-me partir a cara àquele tipo. Temos eu parto a cara. Depois já passou a ser, apetecia-me partir a cara ao rosto. Pronto. Portanto, vai evoluindo. Apetecia-me, já não partiu. Mas mesmo assim ficou empolgado. Somente os rapazes. Mas a minha filha, que é uma mansa, quando discorda de uma coisa, mas normalmente é parte injusta, é muito sensível às injustiças. Ela entra num berreiro de como é que eu ia dizer, de indignação. Ok. Eu costumo dizer isso, porque veja! Então vamos acalmar, então não quero falar mais do assunto. Pronto. E dou-lhe um tempo, não, damos-nos. E depois realmente as coisas acertam-se. Talvez eu, porque já não estou para dar conversa a esse tipo de coisas, alimentar. Olha, cada um é como é. É evidente que se for uma coisa de injustiças, não tem idade. Certo. Nós indignamos, não é? Mas se for algo que nos roube. Olha, porque ele vê assim e eu vejo assado, ou porque ele gosta mais do preto e eu do branco, ou porque ele achou que o outro fez uma coisa que não devia. Quem é que está a faturar isso, não é? Já não interessa. Nada. Olha, os automobilistas, quando passam muito apressados, com uma pressa desgraçada, nada disso. Pois eu não Já passou para muitos, não é? Eu antes ficava tão má, mas tão má,
comecei-me a perceber, mas para quê? Mas aquilo não vai dar em nada. É mais. Eu todos os dias digo isso, mas eu por acaso, eu tento de ser assim. Não, a única coisa que eu faço, é uma coisa que eu não posso fazer aqui à frente de coisas. Faço uma coisa assim com o dedito, mas não faço cá para fora. Faço para mim própria. Pronto, só ali dentro, fica. Pronto, e aquilo consola-me. Pronto, está bom. Já não me chatei, já não grito com ninguém, já não. Não queira Vida que segue. crer, como consola. É como se lá estivesse à frente do tipo, ou da mulher, mas normalmente são mais homens. Não é por isto, não é por uma questão de tentar chamar os homens muito maus e as mulheres boas e boazinhas, mas eu acho que elas se contêm um bocadinho mais. E como estão também, coitadas, muitas vezes muito ocupadas com outras situações pessoais, bebês, etc, acabam por estar mais absorvidas. Eles até podem estar também, mas como têm mais lá aquela testosterona... É outro funcionamento. Isto é fisiológico. Queiramos, quer não, venham lá dizer que é tudo igual. É igual. Sim, é igual em termos de maior respeito direitos. pela igualdade. Direitos. Mas há Direitos. questões fisiológicas que são fisiológicas. É escusado. E assim como aqueles que têm problemas que eu não chamo de problemas, têm diferenças nas hormonas e etc. e que têm outro tipo de comportamentos e de sentimentos perfeitamente lícito, porque é deles, não chateiam ninguém, fazem a sua vidinha e são bem aceitos. Aprendeu. Foi. Não chatear muito. Vamos lá ver, tudo depende. Se me dissesse assim, está aqui mais uma hora, eu não aceitava, não é? E haver a necessidade absoluta. Outra coisa, é só isto. Margarida, e se eu lhe pedisse para dar um conselho às gerações mais novas sobre a vida no geral, ou um conselho, o que é que pode ensinar aos mais novos com a sua experiência? Olha, para serem mais felizes, mais leves, para chegarem à sua idade como a Margarida, com essa disposição, boa energia. Mas isso também é meu. Ok, mas... Vamos lá ver, também temos que ver que tem muito a ver com as personalidades. Sim, também. E eu sou como a minha avó Maria do Céu, que teve problemas na vida dela que nem quero saber, passando pelo suicídio do seu próprio pai e por uma questão de justiça, precisamente, que foi injustiçado, não resistiu. E ela sobreviveu àquilo tudo e tornou-se uma mulher muito prática. E não se deixava atormentar demasiado com as coisas. Pronto. E eu acho que o convívio com ela, talvez geneticamente também tenha, não é? Logicamente. E também muito convívio com ela fez-me um bocado assim. Pronto. A minha mãe também era um bocado prática, mas mesmo assim era mais emotiva. Entendeu? Quanto ao conselho, é diferente, porque isso já não é intrínseco, mas tem que ser um treino à sua própria pessoa, ou seja, já faz parte de um treino pessoal. Olha o Júlio! Já faz parte de um treino pessoal, que é, quando estão numa situação muito difusiva, muito a pensar que é no mundo, tentarem treinar, já digo isto à minha neta, treinar, contem até 10, depois inspirem, porque hoje em dia faz-se muito essas técnicas de relaxamento e com a parte respiratória, e depois pensem, isto agora é muito mau, mas depois já de passar. Deixa-me pensar a quem é que eu posso telefonar, a quem é que eu posso pedir. Vou incomodar, não vou incomodar. Como é que eu faço? Vou chatear já? Ou faço de uma maneira que não chateie já, mas deixe a porta aberta? Muitas vezes eu digo isto até aos meus filhos. Mandem-me uma mensagem, hoje em dia temos que usar as tecnologias. Mandem-me, eu não tinha isso ao meu serviço, tinha mesmo que pegar no telefone velho e telefonar. A carta chegava só por acaso até chegava no dia seguinte, depois andámos para trás. Conclusão, mandem-me uma mensagem, diga, estou a precisar de ajuda
psicológico, ou mental, ou uma ajudinha, ou chamem o que quiserem, ou um conforto, ou que me ajudes, ou que me digas qualquer coisa, só umas palavrinhas, eu não demoro muito, tal, liga-me por favor quando puderes. Normalmente, a maior parte das vezes, poucos minutos depois está o telefone a tocar. Obviamente, se a pessoa estiver muito ocupada não pode, mas depois há de responder. Isto não é só para um, normalmente pede-se, eu digo sempre, façam sempre isto para um, ou dois, ou três, duas ou três pessoas, umas da família e outras da amizade. Porque há respostas diferentes, ou pelo menos diversas, não é diferentes, é com diversidade e depois ajuda a pessoa a conseguir acalmar-se, a refletir e a seguir um caminho ao outro. Bom, isto é o que eu mais aconselho a toda a gente, sem se deixarem logo consumir completamente pela angústia, seja pelo que for. Isto para mim acho que é o cerne da vida. E já nos deu, para além dessa, já nos deu aqui várias lições muito... Não, mas para a juventude, pergunta-me e eu digo isto. Porque efetivamente é nisso que se baseia tudo. E se calhar a mim parece-me também que os mais jovens cada vez se fecham mais, não é? Sobre eles próprios. E depois temos muito esta coisa das novas tecnologias que é muito útil, como dizia bem. Mas por outro lado, não é? Está sempre a andar e tem sempre esta questão de ter os desvantagens. A Suécia deixou de utilizar os manuais tudo o que era digital, porque chegou à conclusão que eles não aprendiam mais, aprendiam menos e entravam em stress. Exatamente. Porque eram com plataformas, tinham aquele tempo para responder, atrapalhavam-se e depois já não podiam voltar atrás. Não podiam, não tinham as técnicas suficientes para voltar atrás. E no papel podiam riscar ou apagar ou pôr uma chamada e depois pôr a pergunta noutro sítio cá em baixo com nota, refletiam mais, ao ler as coisas com um lápis na mão podiam pôr uns círculos à volta daquilo que fosse mais importante, por exemplo. Eles resolveram e muito bem, a meu ver, eu fiquei muito satisfeita com essa notícia. Portanto, foi um retrocesso que, a meu ver, é um grande avanço. Pronto, exatamente. Nós temos que aprender com quem já experimentou. Exatamente. E começar a ter um bocadinho mais de noção que há equilíbrios. É as minhas palavras favoritas. Equilíbrios. Portanto, isso, ou seja, fazer aqui a analogia, portanto, nós e os mais jovens ainda, só temos a aprender convosco, não é? Porque são... filha, eu não sei, somos exemplo para ninguém. Talvez... É como na Suécia, já viveram muita coisa, não é? E sobretudo duas coisas distintas, é isso que quer dizer, que era pré-tecnológica e era... Sim. E têm essa experiência e podem passar-nos aquilo que é vantajoso e aquilo que não é. Portanto, sobretudo quem mexeu com as duas, ok? Exatamente. Porque, obviamente, sei lá, os idosos que neste momento têm 90 anos também passaram as duas, mas não mexeram com a nova tecnologia. Ou seja, ouvem falar dos Facebooks ou dos não sei quantos, até brincam muitas vezes, o teu Facebook, mas não fazem bem a ideia. Casos de exceção, claro que é assim. Mas a generalidade não. Agora, quem mexeu nas duas e aprendeu, e foi mesmo assim, atrasadíssima em relação eu vejo, por exemplo, o meu filho que está lá, chega aqui, bem, também não tem paciência, mas chega aqui pronto, já está, é assim. E as minhas colegas ali queixam-se mesmo. Todos se queixam. Aliás, o Nuno deu aulas de informática há muitos anos e ele brincava sempre muito com isso, porque ele dizia, toda a gente te dizia, não é? Os meus filhos não têm paciência, como é que tu tens paciência? Exatamente. Mas o Nuno faz igual com a mãe. Pronto, mas eu compreendo, porque para eles é tão óbvio, não é? Sim. Que até acham que nós somos atrasados mentais de não termos seguido os passos. Eu acho que para eles é óbvio. A sério, como para mim seria óbvio. Eu também não sou tão paciente com a minha mãe, a verdade é essa. Olha, eu lembro-me quando a minha neta nasceu,
só para fazer uma analogia, quando a minha neta nasceu, e eu estava lá, perto, não estava dentro do hospital, não é? Mas estava lá perto. E depois, quando foi para casa, e eu fiquei lá uns dias, eu vou lhe dizer uma coisa, eu mudava a fralda à cachepita, enquanto o diabo esfregava o olho, mexia na cachepita assim, e a minha filha, ai, vê lá, essa menina, é natural. Isto tudo é natural. Eu vou fazer essa analogia, eles fazem isso com os computadores. Sim. E fica feito. E não se apercebem que nós não seguimos os passos, porque para eles é tão óbvio, tal como eu, mudar a fralda à cachorra. Sim. Aquilo moldava, mas aquilo para mim era queijo, galinha, eu já fiz tantas. Pronto. Mas olha, mas aplica-se à comida. Por exemplo, a minha mãe faz aquelas receitas, para mim são muito complexas, todas XPTO, faz aquilo a olho, mas eu preciso saber tudo. Mas, mãe, que passo é que dás? O que é que fazes? O que é que colocas? Lá está. Então e a seguir? Então eu não sei o que é. Isto é o olho, eu não sei o que é. Nós é a mesma coisa com as tecnologias, já viu? Tudo isso é exatamente assim. Portanto, quem passou as tecnologias, resumindo, quem passou a parte pré-tecnológica e quem trabalhou, sobretudo quem trabalhou com a parte tecnológica, e começou a usar, talvez saiba dizer qualquer coisa às gerações mais novas, por essa experiência. Já, por exemplo, o caso das minhas avós e etc., disseram-me noutro sentido, que é aquele sentido que eu nunca na vida, felizmente, até hoje, não estamos vivos, passei, que era o racionamento, a fome, portanto, o estar nas filas, a economia de guerra, o pôr. E aqui nós não vivemos tanto isso, porque mesmo na Primeira Guerra eles foram para lá. Pronto, isto aqui não foi bombardeado, mas o facto de treinarem a pôr coisas pretas nas janelas e etc., panos pretos ou papel preto, e treinarem os avisos de possível, e aquele stress e aquela angústia e aquilo tudo, ensinou-me isso, é evidente, mas quer dizer, ensinou-me num sentido muito pela rama. Hoje vejo os problemas que existem com a guerra lá e vemos todos que entramos para a casa dentro e transportam-me. Não é para o que eu aprendi na história, é para aquilo que me conta. Para as vivências. Pronto, aí está a história das vivências. Exatamente. E voltamos ao início, voltamos ao início. Que é a passagem do testemunho. Exatamente. Não é? Margarida, sabe como é que se vai chamar o nosso projeto, o podcast? Não, eu pensei que já tinha dito há bocadinho, chama-se Ups, Reformei. Sim. Disse que havia a possibilidade de pôr esse nome. Sim, portanto, exatamente. É esse nome. Sim. Nós pedimos aos nossos excelentíssimos convidados que digam assim, que digam para a câmara, Ups, Reformei, com a intuação, Ah, é? para entenderem. Então. Se quiserem entrar pela porta dentro, como quando entrar aqui. Reformei. E agora? E agora é bom, não é? Tem coisas boas. Tem coisas boas. Tem coisas boas, tem outras menos boas, também tenho muitas saudades de dar aulas. Mas a saudade é bom. Saudade. É verdade. Saudade é dar bom. aulas. Eu perdava muito bem com os meus alunos. E eram terríveis, porque eram 13, 14 anos. Mas fascinava-me aquilo. Fascinava. Eu bem sei que me fascinava porque não eram meus filhos. Eu chegava à casa e pensava, me espera. Pronto, mas fascinava-me aquela. Se havia problemas e situações familiares complicadas e eu, aquilo me dava gozo. Eu sentia-me, era muito útil para tentar ajudar aquelas cabeças a modificarem-se, isto é, a ambientarem-se, a verem as coisas por um lado. Era muito gratificante. Muitas saudades. Quase que até me vieram às lágrimas aos olhos. Eu não sou assim muito dessas coisas. Obrigada, mas pronto. Margarida.